Então, a equação de Drake, né, ela calcula a possibilidade de existência de civilizações avançadas que poderiam fazer contato com a humanidade da Terra, né, com os seres humanos da Terra. Então, ela começou com o Drake, e quem deu um upgrade nessa equação de Drake na explicação foi um grande mestre, para mim, assim, não que eu tenha conhecido pessoalmente, eu não tive esse prazer, que foi o Carl Sagan. Sim. Né? O Carl Sagan foi um dos grandes professores de ciência, de astronomia, de ufologia que houve no mundo, né? Outros dois grandes, na minha opinião, que eu gosto muito, é o Isaac Asimov e o Stephen Jay Gould. Né? Os três já falecidos, infelizmente. Asimov faleceu em 92, se eu não me engano. Carl Sagan em 96. Eu acho que o Stephen Jay Gould morreu em 2002. O Stephen Jay Gould ele fala mais de evolução biológica, né? Então aqui a gente vai chegar ao número de civilizações que tenham potencial de visitar o planeta Terra. Então imaginemos que a Via Láctea, que é a nossa galáxia, ela tem 400 bilhões de estrelas. 400 bilhões de estrelas. 25%, pelo menos, dessas estrelas tem ao menos 2 planetas orbitando. Ou seja, são sistemas solares, né? É uma estrela com planetas orbitando, porque as raças, elas não habitam estrelas, elas habitam planetas em volta das estrelas, né? Sim. Opa, bati aqui no microfone, desculpe. Então você tem 100 bilhões de estrelas com planetas. Aí o Carl Sagan interfere lá na equação, né? E então ele calcula que nesses 100 bilhões de civilizações, de estrelas com planetas, haja pelo menos 1 milhão de civilizações com alguma tecnologia. Como nós, aqui na Terra. Tá? 1 milhão. Né? E ele imagina que existam, então, 100 civilizações ultra avançadas. Ultra avançadas. Na nossa galáxia. 100 civilizações ultra avançadas numa miríade de 400 bilhões de estrelas. O nosso universo, esse universo aqui, ele tem 100 bilhões de galáxias. Se cada galáxia tiver o mesmo número de civilizações ultra avançadas que a nossa galáxia, a gente está falando de um número de 10 trilhões de civilizações ultra avançadas no nosso universo conhecido. Caramba. Então essa é a equação de Drake. Ela tem... Isso é tudo científico que nós estamos falando aqui. O Isso Carl é Sagan é um científico. cientista inglês muito famoso. É uma estatística levada a convergir em um resultado, né? Esse número de 10 trilhões, ele pode ser zero. Eu não acredito que seja. Ou seja, estatisticamente, os cientistas chegam à conclusão que devem haver no nosso universo 10 trilhões de civilizações ultra avançadas. Que doido. Né? 100 civilizações por galáxia, sendo que há 100 bilhões de galáxias. Então essa é a equação de Drake, tá? Que tem outros cálculos que foram feitos, essa é o mais conhecido. Quer mudar o slide, Eric? Vamos lá. Deixa eu ver se eu enxergo. Qual que tá aí? Kardashev, né? Então tá certinho, tá? Aí você tem a escala Kardashev, né? Que ela mede a capacidade tecnológica de uma civilização através da sua capacidade de usar e controlar a energia disponível, né? Utilizar essa energia e processar. Essa escala ela é uma escala logarítmica, que vai de 0 a 6. Né? Está melhor explicado no livro, né? Mas eu acho que é interessante o pessoal saber que cientistas buscam essa informação, né? Sim. Eles querem catalogar civilizações de várias formas diferentes. Então, uma das formas, que é a escala Kardashev, é medir a capacidade tecnológica de uma civilização em termos da sua capacidade de controlar a energia disponível. 0, então vai de 0 a 6. O nível 0 é uma civilização capaz de aproveitar a energia do seu planeta, mas não em todo o seu potencial. Isso lembra uma civilização para você? A nossa civilização. Sim. A gente usa energia, petróleo, energia eólica, gás natural, a gente usa
energia nuclear, energia hidráulica, tudo, né? Nós humanos estamos nessa escala Kardashev no ponto 0,73. Não chegamos nem ao 1 da escala Kardashev. Aí não pus todos os níveis, mas o sexto nível, que é o nível mais avançado da escala de Kardashev, é uma civilização que vive fora das amarras do tempo, espaço e dimensões, sendo capaz de criar e destruir universos. Isso é equivalente, eles falam, a uma divindade. Não é Deus, é uma divindade. É assim que essa escala, do 0 ao 6. Essa é a escala Kardashev. Tá bom? Você quer ver se você quer fazer alguma interferência? Sigo. Tag. Tá bom. Próximo, Eric. Escala Fedorov, essa? É. Fedorov ou Fedorov, tá? Fedorov. Tá. O Fedorov, ele era um filósofo, ele não era nenhum cientista, tá? Ele era um filósofo. E a escala que ele criou é uma escala, isso é bastante interessante, principalmente para quem mexe com ufologia espiritual. A escala de Fedorov, ele é uma escala baseada na capacidade de superar a morte e alcançar a imortalidade. E é aplicada também aos alienígenas multidimensionais, tá? Essa escala de Fedorov, ela foi criada em 1880. 1880. 140 anos atrás, né? Ela é a relação entre a ciência, a tecnologia e a busca da imortalidade. Tá? Ela tem três tipos, a escala Fedorov. Tá? Tipo 1, que é a civilização que começa a investigar a imortalidade, né? Ou seja, humanos e outros alienígenas da terceira e da quarta dimensões estão nesse nível da escala. Tá? Então nós aqui somos tipo 1. A gente está começando a investigar a imortalidade. O tipo 2 é uma civilização que descobriu tecnologias de ressurreição dos mortos. Então ele, seja através de uma medicina avançadíssima, ou não só não deixar morrer, como ressuscitar os que morreram. Que já foram. Que já foram, tá? Que seria o tipo 2. E o tipo 3 Imortalidade. é uma civilização que alcançou a imortalidade. Né? Seres de luz multidimensionais estão nesse nível da escala. Eles são imortais, mas eles não duram para sempre. A informação que a gente tem, e eu conversei com algumas espiritualistas, curiosamente, a maior parte delas é mulher, né? Sobre um arcturiano morre, um siriano morre, né? Eles não estão assim no máximo da evolução, como os seres falam assim. Eles não morrem, eles pedem outra missão. Então eles pedem para eles serem apagados dessa existência e voltarem de alguma forma para ser útil numa outra missão. Então venceram a morte, mas não são eternos. Entendi. Né? E aqui a gente vai seguir agora a próxima, que é a escala, esse que eu não sei nem falar, Licklider. A escala Licklider, né, ela classifica as civilizações de acordo com sua capacidade de processamento de informações e relação com as máquinas. Né? Essa é outra forma que cientistas usam para classificar civilizações alienígenas. Né? Ela tem 4 níveis. Vou falar só do primeiro e do quarto, né? O tipo 1 é uma civilização capaz de interagir com computadores e outras máquinas para melhorar suas habilidades e alcançar seus objetivos. Nós aqui. Nós e os outros alienígenas multidimensionais. Bom, alguns já estão no tipo 2. E o tipo 4 é uma civilização onde as máquinas se tornam autônomas e os seres passam a ser vistos como parte de uma rede alienígena computacional e outros dispositivos. É o que está para acontecer aí num futuro de 100 anos. No futuro, chegarem à conclusão que não, você não precisa ter sensações físicas. Vamos botar o seu cérebro num jarro ligado com vários outros cérebros que vão pensar centralmente e vamos colocar máquinas para trabalhar, para fazer o trabalho, né? Isso é muito louco. Então essa é a escala de Licklider. Muito bom. Então vamos para a escala Hynek. Essa o pessoal vai conhecer. A escala de Hynek é aquela que contatos imediatos ao terceiro grau. Esse contatos imediatos ao terceiro grau, esse terceiro grau é um dos graus da escala Hynek, que o Steven Spielberg pegou, se baseou para fazer
o título do filme e o contexto do filme, né? Sim. Então ela tem aí o primeiro grau, que é até 150 metros de distância do observador, o segundo grau, que é efeito físico, esse efeito físico pode ser no funcionamento de veículos, pode ser efeitos psicológicos, resquícios físicos como radiação, a parte química, né? O terceiro grau, que é o contato físico ou espiritual etéreo, que é o que acontece no filme, no Spielberg. O quarto grau, que é quando o contato de terceiro grau ocorre repetidamente com o mesmo indivíduo humano, sem aviso prévio. Então, aquela pessoa que é abduzida seguidas vezes, ela está tendo contatos de quarto grau. Né? A primeira vez foi um contato de terceiro grau. As vezes seguidas são de quarto grau. E quinto grau é quando os contatos do quarto grau ocorrem de forma acordada entre os humanos e os alienígenas. Então, dizem que nesse quinto grau são os contatos que os militares e os governos têm com os alienígenas. Legal. São contatos de quinto grau. A escala originalmente só tinha 3 graus, tá? E o sexto grau é quando os contatos de quarto grau ocorrem de forma acordada entre o humano e os alienígenas multidimensionais. Vamos lá. Quem tem um contato de sexto grau? Vocês lembram aqui que já esteve aqui? A Mônica de Medeiros. Por exemplo. É um contato de sexto grau. Né? Ela entra num acordo de dia, horário, solicita o contato é permitido, não é um ser físico, é um ser multidimensional, ele vem. Esse é um contato de sexto grau. Tá? Então, aí acho que tem o último slide. Né? É só o resumo. Não, são as teorias sobre as abduções de alienígenas de terceira e quarta dimensão. Assim, posso fazer uma provocação para vocês. Eu pergunto para vocês, por que eles abduzem e eles aparecem? Por quê? Vocês querem? Eles querem colher alguma coisa daqui. Pode ser? Tem 4 teorias do que por que isso acontece. Vocês querem falar delas? Acho que a minha primeira aqui, deixa eu ver. As 4 são boas: experimentos genéticos e militares, Planos de controle. biological risk. Vamos falar um por um pro pessoal? Tá Redução do risco biológico, contato amigável. Acho que é todas, né? São todas juntas. São as teorias que os cientistas se baseiam, inclusive, para criar protocolos reais de avistamento, né? O que acontece se o cara do jornal falar, pousou um disco voador no Parque Ibirapuera? A polícia tem que fazer alguma coisa, as zoonoses têm que fazer alguma coisa, né? Então existe, o que eles dizem, né? Quais são as teorias que falam do porquê ocorrem as abduções? A teoria de Icke é um cara super teórico da conspiração, assim, né? Então ele fala que são experimentos genéticos militares e planos de controle da elite mundial. Ele falou que é por isso que existem abduções. Essa é a teoria de Icke. Né? Teoria da redução do risco biológico, eles chamam de B2RT, que é Biological Risk Reduction Theory, que eles falam que os alienígenas estão tanto querendo proteger a imunidade biológica dos seres humanos, não tem só seres humanos habitando aqui no planeta, pode trazer alguma coisa que dizime os cachorros, as vacas, as girafas, não sei, as bactérias que são fundamentais para o funcionamento do nosso organismo, né? Então, que eles fazem essas abduções para eliminar esse risco, tanto o risco para os habitantes aqui, para os seres do planeta Terra, quanto o risco para eles, né? E é por isso que nos protocolos tinha aquela imagem que depois o Eric pode mostrar. As roupas químicas. As roupas químicas. Né? Você não pode chegar neles e e aí, brother, tudo bem? Isso não pode acontecer, né? A outra teoria é a teoria do contato amigável, né? É o FAT, Friendly Approach Theory, que eles estão fazendo isso para nos acostumar ao contato. Então, eles não estão fazendo isso de forma abrupta. Né? Isso me parece que, para mim, é uma das que faz mais sentido. Tá? E tem a teoria da disruptura por pânico, que é Panic Assisted Disruptive Theory, que essa teoria, eles querem provocar pânico, dúvida, né? Que é um acessamento militar deles ao planeta Terra. Por exemplo, os crop circles, que tem lá nas plantações, que
muita gente contesta se teve ou se não teve e tudo mais. Vamos levar aqui em consideração, vamos dar a graça do crédito a essas histórias, né? Que eles fazem isso para confundir mesmo. Porque eles não são nossos amigos e eles estão aqui para confundir. Então, por que eles foram lá em Roswell e deixaram cair um disco voador, sendo que eles têm uma tecnologia incrível, nunca cairia? Mesma coisa em Varginha, para trazer essas informações agora, principalmente a partir do século XX, que a informação começou a girar de forma muito, muito rápida, né? Eu tenho no Avistamentos e Abduções um caso relatado, documentado em crônicas romanas, né, de avistamentos, né? Então, você imagina, quem é que lia 2000 anos atrás crônicas romanas? Primeiro, ninguém sabia ler naquela época. O cara, só se fosse um clérigo ou um cara muito culto, né? Então, essas teorias, elas começaram a aparecer, os avistamentos, muito a partir do momento que as pessoas puderam contar a história do que elas viram. Senão ficava naquele canto do mundo e morria com o bisneto da pessoa, porque contou do lado de uma fogueira e passou pro pai, passou pro neto e morreu, né? Então isso é o que eu queria mostrar e que passei para vocês essa... Legal, excelente. Eu adoro essa conceituação. Muito Eu bem. acho importante ter isso. Exatamente, a parte teórica da coisa ali para ficar muito robusto.